Olá, irmãos, olá, amigos. Esse é o nosso podcast, ou seja, esse é o meu, é o seu, é o nosso Podtel. Nosso podcast de conteúdo teológico, relevante, tratado, abordado de forma descontraída, simples, usual, com um objetivo: informar e contribuir com toda a sociedade. Temos sempre agradecido a todos que têm se achegado no nosso canal. Peço para você que tem compartilhado, você que tem chegado agora, se inscreva, acione, as notificações aí do sininho, comente, compartilhe e fique conosco para essa edificação. Nós temos hoje, eu tenho dito também uma coisa, na internet hoje nós temos vários conteúdos, eu gosto de frisar isso: político, religioso, ideológico, investigativo. E esse não é o primeiro podcast de conteúdo teológico, mas esse, como eu já sempre repito, é o meu, é o seu, é o nosso Podtel. Nós trataremos um assunto relevante nesse episódio. Em meio a tantas incertezas, a situação do Brasil, a situação do mundo, quais são as nossas diretrizes, Qual é a sua diretriz? Qual tem que ser as nossas convicções em relação à igreja, em relação a você, indiferente de religião, de credo, de pensamento, de fé que você professa, indiferente. Então, nós trouxemos essa noite aqui para falar, para ter um papo conosco, alguém que conhece, que trabalha dentro desse tema, dentro dessa atividade. E eu não vou apresentar, não. Eu quero que ele se apresente. É o nosso amigo particular, João Wesley. Está conosco aqui. Fica à vontade, fala com o nosso povo. Um prazer, pastor Valdir. Um prazer a todos. Um privilégio estar aqui com vocês. A primeira coisa que eu quero dizer é que Jesus ama a sua vida. Você que está aí do outro lado, você tem essa certeza. Você é amado por Ele. E você está assistindo esse episódio tem um motivo. E esse motivo é que Deus está te levando para esse lugar. Eu me chamo João Wesley, tenho 30 e poucos anos, não vou revelar a idade. Sou casado com a Ana, tenho uma filhinha, acabou de nascer. Trabalho com refrigeração. Sou formado em engenharia mecânica. Hoje sou membro da igreja chamada Verbo Vivo, ali no Tucuruvi, e amo falar sobre Deus. Então foi um prazer o pastor Valdir, que já conheço há muitos anos, ter me convidado para estar aqui com ele, com a família, a Shirley, a Penélope, o Mateus, o Abner, todo mundo. É um prazer, eu amo essa família e para mim é um grande privilégio. Espero que aprender mais do que falar, porque o pastor Valdir é uma fonte de inspiração para nós e vai ser muito bacana esse episódio. Obrigado pela recepção. 90% das coisas que ele falou é a bondade dele. Mas estamos aqui, na verdade, Wesley, para trocar, para a gente Amém. Trocar. Eu acho que o ser humano é indiferente de qualquer função, qualquer profissão. Eu costumo dizer que todos os diplomas, todas as formações e todas as contribuições, não necessariamente uma formação, mas todas as contribuições que a gente pode trazer e trazemos para a sociedade é uma troca. Amém. A gente sempre está precisando. O nome da filhinha Estela. Estela. Estela está com quanto tempo? Ela está com quase 2 meses. Quase 2 meses. Então, um pai que saiu aí do forno há pouco, recente, Recente. E eu, assim, o privilégio, irmãos, amigos, você que está nos vendo aí, o privilégio é todo nosso, Nós conhecemos o Wesley, vou chamar de Wesley. Wesley, o nosso povo é gente boa, viu? Amém. Pode ficar tranquilo, Amém. Você entendeu? Aqui, se a gente errar, o povo entende. Então, eu quero pedir para você também que está nos acompanhando, comente o vídeo, comente aí, de repente, um assunto que você gostou do assunto, quer de repente trazer uma pergunta, uma dúvida. Sempre
a gente está respondendo, sempre que possível, a gente está conversando e trazendo aqui esclarecimentos, tá bom? A ideia nossa não é esgotar, Wesley, nenhum assunto. Até porque os assuntos são vastos, né? Com certeza. Então a ideia não é esgotar, não, vamos bater o martelo aqui em assuntos, não. Então, assim, vamos lá? Eu tenho, nessa noite, um assunto importantíssimo para falar sobre... eu tenho percebido, Wesley, que devido aos acontecimentos recentemente, né? Questão de eleições, a própria questão política no Brasil, e por que não dizer no mundo, as situações, né? Às vezes alguém pode ficar meio sem diretriz, né? Então, em meio a tantas incertezas, eu digo o seguinte: qual deve ser as nossas diretrizes? Percebe que o Wesley, na apresentação, ele já começou sem filtro e direto, já dando a diretriz. E é o caminho, né? Então, mas eu quero saber, dentro do assunto que nós vamos falar, que é evangelismo, discipulado e um assunto que eu amo, paternidade. Nós vamos saber que paternidade que é essa. Vamos falar sobre evangelismo um pouco, sobre discipulado, mas a paternidade. Então, assim, quais devem ser as nossas diretrizes e convicções? Eu trouxe o Wesley aqui para começar falando sobre a questão do evangelismo, né? Tem muitas pessoas que talvez não saibam o que é, e você que sabe, né? Nosso público já tem noção, a maioria, mas você que está chegando agora, o evangelismo, dá uma síntese, Wesley, do que você tem sobre o evangelismo. Acho que o evangelismo nada mais é do que a gente proclamar o amor de Deus na vida das pessoas, né? E isso foi ao longo do tempo sendo modificado, né? Com as mídias sociais, com a televisão, com o rádio, né? Então eu me lembro de ouvir a minha avó, por exemplo, ouvindo o Davi Miranda no rádio, e isso foi tudo sendo modificado com os anos, né? Sim. Então esse evangelismo hoje é um evangelismo diferente. Para a gente ter uma ideia, em 1980, 6% da população brasileira era evangélica. E depois isso foi crescendo e hoje 35% da população brasileira se diz evangélica. Nós estamos falando de 75 milhões de pessoas. Então nós saímos de 6% para 35%. 75 milhões. 75 milhões de pessoas. Então, as coisas mudaram. Então, hoje eu vejo, por exemplo, a Europa tendo que ser evangelizado novamente. O Brasil não é esse caso. Hoje nós temos uma liberdade religiosa. Eu estou falando hoje, 2022. Eu não sei quando você vai ver esse vídeo. Vamos continuar orando para isso. Mas nós temos uma liberdade religiosa, nós podemos cultuar, nós podemos pregar, nós podemos cantar em praça. Eu sei que, por exemplo, em Londres isso não é mais permitido. Não é permitido mais cantar em praças, hinos que sejam religiosos. Então, o mundo já se aproxima do fim. A gente sabe que Cristo está voltando. Então, esse evangelismo do Brasil, ele tem mudado com o passar do tempo. Se me permite, né? Essa roupagem, né? Sim. Você falou sobre a questão de... O primeiro contato que eu tive com evangelização, acho que eu tinha 10 anos, 9, 10 anos, passava na TV Record, né? Antiga, há muitos anos. Manchete. Eu tinha 10 anos, então tem pelo menos umas 4 décadas atrás aí. Então, o Jimmy Swaggart, sim, né? Que sim, era um pastor americano. Sim, americano. Mas, Wesley, uma pergunta dentro disso que você falou, a gente tem liberdade aqui para falar. Claro. Né? Então, você que de repente não professa a fé evangélica, você é católico, ou você é espírita, ou não sei que denominação, ou que religião, ou que você faz parte, mas o interessante é que a evangelização, você disse que é o amor de Deus, né? Sim. A gente falar sobre o amor de Deus. Necessariamente, o amor de Deus não necessariamente não está incluso numa religião. Sim. Né? Aí que a gente difere das outras religiões. Porque o que acontece? Toda religião, vamos lá, a gente pegar uma religião X, ele vai ter um dogma, ele tem que fazer ali uma listinha de coisas para ser atingido uma determinada coisa. E qual a diferença nossa?
Deus não me chamou para simplesmente eu viver dentro de uma igreja, vestir uma roupa diferente, ser diferente. Ele me chamou para um relacionamento. Então o evangelho... Isso muda tudo, hein? Tudo. Então ele me chamou para ter um relacionamento, ser próximo dele. Né? Então isso muda a forma da gente ver. Por isso que a gente fala em 75 milhões de evangélicos no Brasil e a gente não vê um avivamento acontecendo na nação. Por quê? O nosso tipo, que nós estamos declarando o amor de Deus, estamos falando de relacionamento. Então, às vezes, a pessoa já foi na igreja, frequentou uma igreja, mas ela não alcançou ainda isso, não entendeu esse amor, então ela não consegue desenvolver essa parte da vida dela. Essa questão do relacionamento. Relacionamento com Deus. Então Deus, ele sempre buscou um relacionamento com o homem. Desde Adão, Eva e todos, sei lá, vamos dizer, todos que Deus se relacionou, sempre foi uma questão de amizade. Deus, como um pai, ele é perfeito, né? Então, ele busca essa amizade como ele é um dos fatores da paternidade. A gente vai chegar lá e falar sobre... Então, é um dos fatores esse relacionamento. Então, quando a gente vai orar, não é simplesmente eu falar, eu também tenho que ouvir. Então, é uma questão mais complexa. Então, essa espiritualidade, esse evangelho, ele se torna mais rico, mais que eu vou ter que buscá-lo também. Então, Deus, ele é perfeito. Ele aguarda ansiosamente a minha vontade de buscá-lo. Entendeu? Ele não vai atropelar. Então, eu não tenho regras que eu tenho que estar em tal lugar, ou tal horário, fazer tal reza, quantas vezes. Não. É um relacionamento. Então eu entro dentro do meu quarto, eu falo com ele, eu busco a palavra e cada vez mais eu vou me parecendo com ele e ele cada vez mais entrando em mim. Então, pelo que você, nesse primeiro momento, né, não é um conjunto, relacionamento com Deus, pelo que eu entendi. Claro. Então, como eu digo para você, não sei qual é a fé, né, que você professa, mas relacionamento com Deus não é um conjunto de normativas. Sim. Não faça, não toque, não manuseie, Sim. não pegue, ou você tem que fazer agora, tem que fazer tal lei ou tal simpatia, ou você tem que fazer aquilo outro para você poder... Não, você... É um relacionamento pessoal. Pessoal. É pessoal. É aquilo que a gente fala. Deus nos chama para um casamento. Ele quer que a gente também dê. Então a gente tem que ter tempo, a gente tem que ter discernimento, eu tenho que querer, eu tenho que buscar, porque um relacionamento não existe um relacionamento único. Né? Um relacionamento tem diálogo, o relacionamento tem... a gente coloca ali as nossas esperanças, as nossas dúvidas, as nossas angústias, nosso choro. Então, você vê como que as coisas mudam, e esse evangelho é que eu falo o amor de Deus. É isso que a gente tem que transmitir para essa população. Então, isso vai marcando uma nação. E nós cremos que a nação brasileira ela pertence a Cristo. Né? Mas nós precisamos, eu creio muito grande, que vai acontecer um grande avivamento nessa nação. E vai ser, eu acredito que logo, pelos fatos recentes que têm acontecido. E vai ser um grande levantar. Assim como nos anos 2000 teve um grande avivamento, mas na área musical, né? Então, se você buscar ali todos os pastores americanos, eles falavam, cara, vocês têm a música, vocês têm tudo, mas falta algo. Mas eu acho que agora chegou o momento nosso. Né? Não é mais um momento só de Belo Horizonte, não é só um momento mais do Amazonas, é um momento do Brasil. Então, eu creio que você que está aí na sua igreja local, busque isso. Tem esse desejo no coração, queime por isso, queime por esse avivamento que vai mudar bairros, vai mudar famílias, vai mudar histórias e vai mudar finais de tudo aquilo que Deus tem planejado para nós. Então eu acho que esse evangelho é o que a gente precisa levar para as pessoas, né? Porque a gente vai falar aí antigamente, eu me lembro de participar de evangelismo que a gente ia com uma banda de instrumentos, tocando, Sim. E aquilo era para chamar atenção e dava super certo. Mas hoje, se eu for fazer um evangelismo aqui numa praça, tem 3 igrejas nessa praça, né? Sim. Então ela meio que perdeu um pouco esse sentido. A pessoa tem ali a facilidade. Então hoje eu creio muito no evangelho que eu vou tocar aquele que está perto de mim. Então Deus está mexendo com essa nação para você falar com aquele rapaz que está no seu trabalho,
você falar com aquele seu primo, falar com aquele seu parente, falar com seu pai, falar com seu irmão, falar com aquela pessoa que está em volta de você, aquela pessoa que trabalha com você, aquela pessoa no ônibus. Então você começa não mais simplesmente esperar uma estrutura para esse evangelismo. Porque houve uma época que até tinha um evangelista. Sim. Houve a pessoa que era responsável. Mas Deus está chamando todos para essa boa obra. Então é um convite para todos, né? Então eu gosto muito do livro do Aloísio, que ele fala, o pastor fundador da Videira, que ele fala sobre... ele dá um exemplo de alguém que faz um bolo para Deus. E a pessoa vai e faz um bolo de chocolate e leva para Deus aquele bolo, né? Só que a pessoa não perguntou se Deus gosta de chocolate, né? Então, aí ele dá um exemplo ali, ele fala assim, às vezes a pessoa na igreja, ela foi secretária da igreja por 30 anos. Sim. E aí ele pergunta, mas você levou quem para a igreja? Não, eu fui secretária. Ele falou, não, eu entendi. Mas quem que você convidou para um culto? Quem você convidou para uma oração? Quem você orou? Quem você levou? Quem você deu uma carona? Porque eu estou aqui porque alguém fez isso por mim. O Valdir está aqui, o pastor Valdir, porque alguém fez isso por ele. Então, Deus, se ele quisesse, ele desenhava nas nuvens. Valdir, eu te amo. Mas Deus, ele não fez isso. Ele moveu uma pessoa para ir até ele, orar por ele, pregar para ele e trazer ele para os caminhos. Então, eu e você podemos ser esse agente transformador. Sim. Deus está chamando a nação para isso. Para ser esse agente transformador. Você não pode mais entrar na sua igreja local e achar normal não ter nenhum visitante. Esse papel não é mais do pastor, ficar esperando o pastor. Esse papel é nosso. Esse papel é meu e seu, de convidar alguém. Vamos lá, vamos... Sabe, aquele lugar é bom. Porque eu queria assim, pastor, tudo que é bom, eu falo. Tudo que é bom, eu convido. Não é verdade? Se você for num restaurante legal, você vai chegar para mim e falar, Wesley, eu comi uma comida ali, é legal. Então, tudo que é bom, a gente vai fazer uma propaganda. Sim. Então, o evangelho é maravilhoso. Depende de nós entendermos que o nosso propósito é simplesmente declarar Deus neste lugar. É Deus no seu trabalho, é Deus na sua casa, é Deus no ônibus, é Deus no carro, é Deus no Uber, é Deus em todos os lugares. Então, você começa a querer mudar o ambiente. Sim. Amém? Então, você viu que eu tenho a metralhadora tá munida, né? Assim, pelo que eu pude perceber, no decorrer da sua fala, na verdade, esse relacionamento, me corrija se eu não entendi certo. Esse relacionamento que você pode ter, você que está nos ouvindo aí, vendo, primeiro lugar, vamos pontuar, independe de uma religião. Sim. Tá? Claro que nós professamos uma fé, né? Mas independe de uma religião. A partir do momento que você tem um relacionamento com Deus, que é uma via de mão dupla. Sim. Ele é uma pessoa, ele é criador dos céus e da terra. Talvez você tenha ouvido uma outra maneira que a terra, que os mundos, ou as galáxias, os planetas foram formados. Talvez você ouviu alguma outra teoria, mas dentro do nosso livro, que não é nosso, de regra de fé e prática, nós entendemos e que Deus criou todas as coisas. Então, do Senhor é a terra e todos os seus moradores, né? Salmo 24, salvo engano. Porém, essa via de mão dupla, se a gente recebe, se a gente tem um relacionamento com Deus, a gente oferece esse relacionamento. Ou seja, a gente traz o evangelho. Sim. Por isso que a gente está tratando agora de evangelismo, que é nada mais, nada menos do que a boa notícia, né? A origem da palavra evangelho, ela tem origem grega, que significa a boa notícia de quem? Quem pode nos dar uma boa notícia? Da parte de Deus. Qual é a boa notícia da parte de Deus? A meu ver, Cristo Jesus é a boa notícia da parte de Deus, Jesus Cristo, né? Agora, pelo que eu entendi, Wesley, você falou,
espero que os nossos ouvintes também estejam compreendendo, a gente vai trazendo luz aqui. Essa roupagem nova, antigamente nós tínhamos um método. Correto. Nós, cristãos, tínhamos um método. A gente tinha um horário para evangelizar. Sim. Era no domingo. Não, assim, na grande maioria, ou 2, 3 pessoas. Um evento em ar livre. Sim. Ali, falando, válido, bacana, muito bom. Mas hoje, com a interatividade, sim, com as mídias, sim, rede social, aqui é uma maneira de a gente falar, né? Mas uma questão maior. As pessoas estão percebendo esse relacionamento e a gente oferece. Então, a pergunta que eu tenho para fazer é técnica. Basicamente, acredito eu que você já respondeu, mas recapitulando. Então, hoje, o que é feito em relação ao evangelismo diferente de 30 a 40 anos atrás? Assim como você falou, né, sobre o ar livre, sobre essa questão de entregar um panfleto, tudo isso é válido hoje. A gente não está aqui desmerecendo o trabalho de ninguém. Se você faz, continue fazendo. Não somos o dono da verdade. Mas há um sentido para a gente entender assim, de uma mudança de receber essa boa notícia. Porque antigamente a pessoa não tinha como receber. Hoje ela recebe pelo celular, hoje ela recebe na televisão, hoje ela recebe na rádio, hoje ela recebe do amigo. Então, o que eu quero hoje propor para você, um evangelho, uma coisa diferente, é você ser essa luz onde você estiver. Então, é diferente de eu esperar o domingo, como você falou, para me colocar uma roupa, sair para a porta de um parque e simplesmente falar, Jesus te ama. Não, as pessoas vão chegar até você. Eu vou contar aqui brevemente um testemunho de um pastor que morou alguns anos nos Estados Unidos. Esse pastor volta para o Brasil. Desculpa, ele estava morando no Nordeste, já vindo dos Estados Unidos, e ele vem para São Paulo. E nesse São Paulo ele aluga uma casa num condomínio. E quando ele aluga a casa no condomínio, uma moça vai em um salão, para você resumindo, e ela fala assim, mudou um pastor perto da minha casa, e eu sei que aquele povo é crente. Mudou. E eles falam tudo em inglês, mas eu entendo inglês. Porque eu acho que eles são americanos, tal, mas eu entendo. E eu vou falar para vocês, eu quero conhecer aquela igreja, daquele pastor. E a mulher ficou olhando assim e falou assim, qual é o nome dele? Aí ela falou o nome, ela falou assim, ele é o meu pastor. Por quê? Isso já é um auto-evangelho. O pastor sendo exemplo na onde ele mora, ele sendo um canal de bênção para os vizinhos olhando e falando, cara, eu quero aquilo outro. Eu e a Ana estávamos assistindo um documentário esses dias, que um rapaz que aceitou a Cristo, ele chega numa faculdade cristã nos Estados Unidos e as pessoas falam, não, Jesus te ama, Jesus é bom. Aí ele olha para aquelas pessoas e fala assim, então, mas você frequenta o mesmo lugar que eu, você fala as mesmas coisas que eu, você faz as mesmas coisas que eu, não tem diferença. Então, quando a pessoa não vê essa diferença, não vê essa paz, não vê essa transformação, não vê os olhos cheios de fogo, ela não vai querer. Então, eu creio que esse evangelho, essa mudança, seria algo mais pessoal. Algo que vai se aproximar daquele contato. Eu me lembro que em 1911, quando começou ali a Assembleia de Deus, começou muito o culto em lares. Eu acredito muito nisso, um culto em lar, porque no lar você convida o seu vizinho, no lar você chama o seu parente, e aquelas pessoas vão se aproximando, não fica aquele rotulado a igreja, rotulado a certas coisas. E isso vai gerando nelas assim, aquele pessoal é diferente. Eu me lembro que... Eles gastam tempo comigo, né? Não só... Eu vou cortar você um pouquinho. Não, fica à vontade. Por exemplo, às vezes também a pessoa esperava, domingo... por exemplo, eu trabalho de segunda a sábado, né? Tá. Eu trabalho de segunda a sábado, eu trabalho no comércio, né? E às vezes, eu me lembro muito bem que, da mesma forma que eu, muitas pessoas trabalham, ou na metalúrgica, ou sei lá, independente qual local que seja. Aí quando chegava no domingo, muitas vezes a gente percebia, ainda mais hoje, né, com essa facilidade de você ter na televisão 400 mil canais. Você tem hoje várias maneiras de você estar entretenimento ali, você tá com a família. Hoje
tem muito churrasco, né? Espero que com picanha, né? Com muita picanha. Mas, indiferente de brincadeiras à parte, as pessoas hoje, no momento de lazer dela, elas talvez não estejam ali, nesse primeiro momento, tão receptivas ali. Diferente de... Acontece, passa o final de semana, né? Chega numa segunda-feira, de repente a pessoa está lá, cabisbaixa, aconteceu um problema, de várias formas, né? Preocupações da vida, e você tendo esse novo formato, eu entendo que o que é diferente de 30, 40 anos, a gente não está tão preso ao método único, sim, né? Sim. A gente está mais livre para essa questão de estar com a pessoa, correto, convidar a pessoa, de repente... Tem muita gente que não quer ir numa igreja, sim, né? Fala, vamos lá em casa, tem uma reunião lá, tem um culto lá com o pessoal da minha igreja, tem um culto com os jovens, sim, né? Com as mulheres, ou com os homens, ou sei lá. Então, assim, você hoje tem esse leque, né? Essa opções, né? Sim. Então você tem mais essas opções de falar. Então acho que percebo que isso mudou. Não ficou uma coisa tão, quando eu digo religiosa, tão metódica no sentido de tem que ser dessa forma. Voltando a dizer que tudo é válido, né? Eu já participei de vários trabalhos em questão de cultos ao ar livre, evangelização, mas também tem que continuar. Isso é muito bom, né? E também fazíamos, né? No trabalho, né? Sim. No momento que a gente batia um papo. Isso é marcante, né? Eu sou apaixonado por evangelismo porque, como você falou, desde a infância, muito Billy Graham, muitas grandes cruzadas. Então, sim, aquilo me marcava muito quando o Billy Graham vai para Londres e os jornais escreviam assim... as pessoas só aceitam a Jesus por causa da música, né? Por causa do sentimento que ele coloca na hora que ele faz o apelo. Sim. E ele pega e fala assim, não, então tire a música. E o jornal escreveu que volte a música, porque é muito alto o choro das pessoas. Então a gente está falando de arrependimento, nós estamos falando... Então, o que me motiva hoje é ver uma vida transformada, é ver alguma família restaurada, é ver uma família que estava indo para um lado, hoje se acertar, cada vez mais parecer com Cristo, e essa família ser um agente de Jesus na Terra. Então eles começam também a falar sobre isso. Então isso a gente cria uma cultura. O que a gente está comentando aqui é não ficar ao módulo que só 2 ou 3 pessoas são responsáveis, sim, por isso. Porque isso é cansativo até para essas 2 ou 3 pessoas. E imagina, eu lembro que uma vez os jovens da minha igreja, a gente fez um evento num parque. Chegou lá, tinha um monte de skatista, pessoal já diferente e tal. Tipo, não era o meu público, já era de outros jovens. Então eles foram até eles. Então imagina, se ficar só 2 ou 3 pessoas, eu só vou alcançar pessoas parecidas comigo. Eu não vou estar ali falando com um taxista, eu não vou estar falando na pizzaria, eu não vou estar falando na loja, eu não vou estar falando numa escola, eu não vou estar... Por quê? Eu não vou conseguir alcançar a todos, mas todo mundo está lá. Nós temos agentes em todos os lugares. Essas pessoas simplesmente têm que alinhar o seu propósito e lembrar, nós não fomos gerados para ficar sentado no banco de uma igreja. Nós fomos gerados para dar frutos. Então, eu preciso ter esse desejo de ver uma pessoa. Eu quero convidar você a começar uma oração para esse ano que está se findando, o ano que vai começar, que fala assim, eu quero levar uma pessoa ao batismo nas águas. Que você tenha esse desejo. Eu quero convidar uma pessoa que ela aceite a Jesus, faça um discipulado, que ela se batize. Eu quero acompanhar esse processo. Porque Deus vai se agradar disso. E isso começa dentro de você. E eu quero passar isso para você. Esse evangelismo que a gente está falando. Sim. Não que 20, 30 anos, ar livre, entregar panfleto, morreu. Isso é muito bom. Só que a gente está falando que para não perdermos tempos e ficar esperando só esses grandes eventos. Sim. Porque nós temos a segunda-feira, eu não posso só esperar o domingo. Eu tenho uma terça, eu tenho a quarta. E a pessoa às vezes está precisando. Eu tenho aqui agora. A pessoa está precisando. Você às vezes está passando os vídeos no YouTube e parou nesse agora. Então, você mesmo, se quiser aceitar Jesus, escreva aí nos comentários que aceita ele. Alguém vai orar por você. Procure uma igreja. Nós estamos aqui para isso. Para a gente ser canal de bênção a todo tempo.
Interessante. Eu penso que essa mudança, essa roupagem, ela tornou mais acessível essa questão. Não era que que isso é novo. Sim. Na verdade, isso há 2000 anos era assim que acontecia. Sim. Né? As pessoas estavam nas casas, Sim. as pessoas estavam nas ruas, as pessoas estavam o povo estava perto do povo. Com certeza. Né? Então, assim, necessariamente alguém falava, não, a questão de você ser professando agora, falando da nossa fé, somos evangélicos, somos cristãos, né? E queremos falar dessa boa nova, porque tudo que você disse aqui em relação à questão das ordenanças, o batismo e tudo, está no Evangelho, está nas Escrituras, né? Então, eu penso que se você estava sem diretriz, o que eu vou fazer agora da minha vida? Se você estava sem diretriz, porque o meu candidato perdeu, o meu candidato ganhou, ou porque a minha vida está mal nessa área, ou porque eu perdi emprego, o que vai ser agora? As coisas mudaram. Não. O mundo continua sendo governado. Quem está no controle de todas as coisas, tem um louvor que diz o seguinte, uma música, diz, os reinos vêm e vão, mas o seu trono ainda permanece, né? Está. Então, assim, é interessante isso. Hoje, a gente quer trazer esse papo de evangelização, um papo mais acessível, um papo mais palpável, mais próximo, sem aquela roupagem, sem aquela dogmática, não, eu tenho que estar numa igreja, assim, tenho que ir até lá. Não. A igreja vai até você, depois você vai até lá, você vai aprender. Sim. E amanhã ou depois você vai entender que você pode ser um anunciador dessas boas notícias chamado Evangelho. Wesley, eu gostaria, tivemos o Wesley aqui, né? Grande Wesley. Wesley. E agora nós temos o Wesley, tá? Então, às vezes eu estou trocando um pouco o nome aqui, mas daqui a pouco eu acerto, tá? Sendo que o nosso propósito é a declaração do reino, isso já ficou muito claro. O reino de Deus, o reino, esse reino de evangelização que repito, indiferente do que você aprendeu sobre religião, tá? Após o evangelismo, Wesley, o que vem? O que a gente faz? Assim, vamos dar um exemplo prático, né? A gente falou lá, o mais importante é você ter sua vida reta e estar sensível ao Espírito Santo. Então aí, às vezes, no seu trabalho, alguém chegou até você e falou, Valdir, estou precisando de uma ajuda aqui, tal, preciso de uma oração, né? Eu preciso de uma oração X, né? Talvez pelo meu casamento, tal. E aí a gente pega e leva essa pessoa a esse evangelho, começa a falar das boas novas. E a pessoa ali se anima, aceita Jesus com você ali mesmo. Fala, eu quero esse Cristo vai restaurar o meu casamento, esse Cristo pode mudar essa situação da minha vida, da minha família, da minha história. Só que o que acontece? Nós levamos essa pessoa para a igreja. E aí agora que eu vou fazer um alerta a todos os pastores, líderes que estão nos assistindo. Há um estudo da igreja Bethel americana que ela fala que os 23 minutos que uma pessoa está dentro de uma igreja são os principais que ela irá prestar atenção ou não até o final. E eu te pergunto, o que é feito nos 23 minutos principais, iniciais da sua igreja, no seu culto? Você entendeu? Então você imagina uma pessoa que não tem costume de frequentar uma igreja, que ela provavelmente vai ficar ali prestando atenção nos primeiros 23 minutos, porque ela não tem esse costume, isso é um estudo. O que a gente faz nesses 23 minutos? Muitas das vezes a gente dá uma enchidinha de linguiça. A gente não coloca o melhor. A gente começa a levar o melhor para o final. E quando a gente vai ver o final, essa pessoa já não está mais prestando atenção. Eu trabalho com jovens e jovens sempre falam, meu culto é muito longo.
O culto de 1 hora e 20 é muito longo. Então, o jovem hoje em dia, nós estamos na geração do TikTok. Eles ficam 30 segundos num vídeo e, se for chato, eles passam em 15 segundos. Então, você imagina esses 23 minutos. Então, quando a gente trouxer essa pessoa para a igreja, é importante a sua igreja local, o lugar onde você frequenta, estar preparado com um discipulado. Porque quando a gente tem esse discipulado, é diferente de simplesmente jogá-la num culto. Porque num culto com uma pessoa que não entende é diferente, né? Muito diferente. Pode acontecer muitas coisas, o Espírito Santo tem uma liberdade. E esses 23 minutos iniciais, às vezes, são muito diferentes para uma pessoa, às vezes, que veio de um outro lugar, veio de uma outra situação, e ela fica até, às vezes, assustada. Sim. Né? Então, a gente tem que ter esse contexto de levar ela para esse momento de discipulado. Né? Esse momento de a gente ter esse momento com a pessoa. O que é um discipulado? Né? O que é discipular uma pessoa? O que é você gastar tempo com uma pessoa? O que foi feito com você? A gente tem que sempre lembrar o que foi feito comigo. Hoje em dia, Valdir, a maior disputa do mundo é tempo. Né? Até que você estava falando aí que hoje temos muito entretenimento. No último livro do Billy Graham, ele fala: essa geração será fadada ao fim, porque ele estava reclamando com a quantidade de parques que tinha nos Estados Unidos. Ele não pegou a internet, não pegou a Netflix. Então você imagina hoje o que ele falaria. Ele fala, meu Deus, acabou. Porque hoje a gente não tem como competir com o entretenimento. Então não crie entretenimento para ninguém na igreja. Porque a gente não tem como competir com a Netflix. Eu não tenho como competir com a grande igreja que está no YouTube. Eu não tenho como competir com um teatro. Eu não tenho como competir com um filme. Mas o que eu tenho é a verdade. E isso é mais importante. Então, se você ter tempo e como falar para essa pessoa é muito mais importante do que o local. Às vezes, do que como é preparado. Vou dar o meu exemplo. Quando eu cheguei na igreja onde eu estou, fui criado na igreja Assembleia de Deus e mudei de igreja. Eu me lembro da pessoa que pegou o meu carro para estacionar. Eu me lembro da recepcionista que me atendeu, isso em 2016. Eu me lembro o nome dela, sei quem é. Eu me lembro de onde eu sentei a primeira vez. Eu me lembro de quem me cumprimentou a primeira vez. Ah, Wesley, você tem uma boa memória. Não é isso. São pessoas que são treinadas para receber essas pessoas. Aqueles 23 minutos que eu estou falando, na nossa igreja, nós somos treinados a receber bem. Então, a gente tem que receber bem. Então, porque às vezes o Valdir ficou meses com alguém conversando e essa pessoa vai lá e tem um carrancudo na porta e às vezes essa pessoa não tinha que estar ali. Às vezes ele é tímido, às vezes ele não está... Está na função errada. Está na função errada, é isso que a gente quer falar. Então, é muito da gente entender o contexto, de como é trilhar esse caminho. Né? E como eu tenho que fazer para essa pessoa falar assim, me senti numa família. Eu me senti numa família. Aqui eu fui bem recebido. Que bacana. Aqui eu fui bem tratado. Aqui eu fui, não me senti discriminado. A minha esposa tinha uma fábrica e você lembra? Tinha um rapaz que trabalhava lá que ele falava assim, eu não vou na igreja evangélica, porque na igreja evangélica tem que ir de terno e gravata e eu não tenho. Você entendeu? O diabo, ele coloca armadilhas na mente dessas pessoas. Então a pessoa era limitada de não entrar numa igreja por causa de roupa. Então a gente tem que quebrar essas coisas. A gente tem que desmistificar o que é estar na igreja, o que é estar numa comunidade espiritual. E o que é a igreja, né? E o que é a igreja? Então, eu estou falando, sim, do templo, né? Do local específico. Porque, é como você diz, é um trabalho que tem fases, né? Sim. Você evangelizou, conversou lá na hora do seu almoço, sim, tomou um café com a pessoa, bateu um papo, a pessoa se abriu, né? E aqui eu deixo um adendo importante. O evangelho, ele não é exclusivo para uma elite espiritual. Não. O evangelho é para aqueles que falharam e se sentem excluídos. O evangelho é para essas pessoas, para nós. Nós somos essas pessoas. Em algum momento da nossa vida, o evangelho nos alcançou, nos alcança e sempre nos alcançará. Né? É um relacionamento que não... eu sou graduado em... Não existe isso. Todo dia a dia, o evangelho vai nos ensinando. Né? Cristo vai nos ensinando. Então, assim,
o discipulado é importante, pelo que eu entendi, porque quando você, e era uma das perguntas que nós respondemos aqui, que eu pensando coloquei aqui, o discipulado ele é importante porque você apresenta todas as possibilidades. Sim. Ou todas não. Você vai trabalhando e apresentando gradativamente as possibilidades para aquela pessoa que você está testemunhando do seu relacionamento pessoal com Deus. Esse relacionamento que nós já falamos aqui é de mão dupla. Sim. Não é, não, eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que pegar isso aqui, eu tenho que colocar esse copo com água aqui. Não. Não é só isso, eu tenho que pular 7 ondas, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro, ou eu tenho que entregar X lá na igreja para eu poder ser abençoado. Não. O relacionamento com Deus é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Então o discipulado é importante para isso. Sim. O discipulado... Seria isso, Wesley? Sim, seria isso. E aí você trouxe essa pessoa para perto, trouxe essa pessoa que quer, deseja isso. Eu me lembro que um tempo atrás um jovem me procurou, mandou uma mensagem para mim e falou assim: eu estou precisando de Deus e eu queria muito ouvir de você. Então essa pessoa queria ouvir da gente, de mim, o que era ter um relacionamento com Deus. Só que ele é um bebê, né? Então eu não posso dar uma comida pesada para ele. Sim. Então o discipulado faz isso. Hoje eu tô com um bebê em casa, então é leitinho, é cuidado. Então são formas A Estela não come feijoada, né? Não come feijoada. Então não adianta eu falar para ele grego, hebraico, que ele não vai entender. Então é um bebê, é um cuidado de um bebê. Então o discipulado nada mais é que isso. É pegar um bebê, conversar com ele, tratar ele bem, ouvir e passando isso. Jesus, a todo momento ele discipulava, a todo momento ele estava discipulando e ali aprendendo. Então, sei lá, aquela comitiva que andava com ele, estavam observando ele e aprendendo com ele. E às vezes você vai ser isso. Você vai pegar uma pessoa e vai falar sobre o evangelho, ministrar sobre isso. Se a igreja não tem uma estrutura de discipulação, você vai fazer isso, ou se tem, melhor ainda, mas acompanhe essa pessoa. Ligue para ela, pergunta como ela está, como foi a semana. E isso faz toda a diferença. Porque você ter alguém para estar com você é diferente. É alguém que, eu falo para você, às vezes é um bebê. E o bebê, ele chora, fica no canto dele. Se a gente não saber procurar saber o que ele quer, às vezes não vai ali e vai morrer. Se suja, tem que limpar. Se suja, tem que limpar. Então, ele depende muito, né, de você. Então, o discipulador, nesse momento, é super importante para o discipulado. Estar a todo momento próximo, ajudando, né, cada vez mais passando aquilo que é o Evangelho de Cristo, passando o que é viver na graça, passando tudo que você foi perdoado e tirando tudo aquilo que o diabo quer roubar. Porque a gente tem que entender uma coisa, o diabo, ele trabalha como se fosse lá a escravidão. A pessoa, quando veio a lei que não tinha mais escravos no Brasil, não tinha um jornal. O escravo não ficou sabendo. Então, o que os senhores faziam? Eles falaram, não, eles não estão sabendo, deixa eles quietos. E a vida espiritual é a mesma coisa. A pessoa que aceita Jesus, ela não sabe dos direitos que ela tem. Ela não sabe que ela é livre de todo vício. Então, ela fica, às vezes, ali presa a um vício com medo. Então, é o seu papel chegar nela, não falar, para com isso, mas falar assim, ó, você é livre disso. Deus é capaz de te libertar disso. Você não precisa ser preso. Você não precisa ser preso nisso. Então, a gente tira a escravidão da pessoa. Porque nada mais é que essas pessoas do mundo falam, não, eu sou livre. Não, na verdade, eles são escravos. Escravos de tudo aquilo que a gente já sabe. Então, a gente tem que chegar para ele e falar, você é livre, meu amigo. Através de Jesus Cristo, você é livre desse vício. Através de Jesus Cristo, você é livre dessa maldição. Através de Jesus Cristo, você é livre de todas as coisas. E aí a pessoa começa a entender e se lavando e se purificando juntamente com você. Por isso que é importante o discipulador com ele, né? Entendi. Então, quando você esclarece, você fala sobre Jesus, exemplificando, por isso que eu digo para você, o Evangelho, ele tem todas as respostas, né? Cristo tem as respostas, está no Evangelho. Então, assim, quando você vê Jesus andando, há 2000 anos,
O Jesus histórico, que talvez você conheça só o Jesus histórico que estava na Judéia, né? na Palestina, que estava ali em Israel, em Jerusalém, nas aldeias, nos lugares. Ele falava desse amor de Deus no templo, ele falava desse amor de Deus nos lugares, nas assembleias de reunião, chamadas sinagogas, e ele também falava para uma mulher num poço, que a mulher ia tirar água, lá no Nordeste, né, que fala na cacimba, ele parava para falar desse amor de Deus. E então, isso fica muito claro que é uma coisa pessoal, que é uma coisa que está próxima, está perto, né? Todas essas opções, todas essas ferramentas que o discipulado traz, muitas vezes nós esperamos só é o pastor. Sim. E aqui nós estamos falando de coisa séria, com todas as falhas do ser humano. Existe muita gente fazendo um trabalho sério, um trabalho verdadeiro, um trabalho real. Então, assim, muitas vezes a gente esperava muito só pelos pastores. Sim. E hoje, com essa nova roupagem, metodologia, que não é nova, não tem nada de novo, Jesus e os apóstolos faziam, e agora nós temos um motivo muito bacana, chega o final do ano, também é o momento de a gente falar muito desse Jesus, e também, né, é mais uma estratégia, é muito claro, a gente percebe isso, muito claro, que está perto. E essas ferramentas, o discipulado, então, Wesley, é uma delas. Sim. Né? A gente tem que entender que são só ferramentas, né? Isso, da forma como você vai falar, da forma como você vai agir, simplesmente uma ferramenta. Mas o que mais vai fazer qualquer diferença é o seu coração. Porque Deus vai olhar o seu coração naquele momento, no momento que você fala com alguém, no momento que você leva essa pessoa a conhecer a Jesus Cristo. Então, quando você fala com convicção, com aquilo que você sabe, aquilo que você ama, a pessoa fala, meu, cara, que incrível isso, eu quero conhecer isso. Você trabalha com vendas, sim, você sabe como que é fundamental a pessoa confiar no produto, passo a passo, viver, o passo a passo, Então a pessoa fala assim, meu, eu quero isso aí, né? O rapaz, nossa, aquilo é muito bacana, eu quero aprender disso, porque isso vai fazer uma diferença brutal na vida dela. E o discipulado, ele não tem fim. Você pode ser pastor, o que você quiser, ele não tem fim. Você precisa de um outro discipulador, sempre. Tenha sempre alguém na sua vida. Alguém que possa te ouvir, alguém que possa te corrigir, alguém que possa orar junto com você, alguém que possa chorar com você, alguém que possa discipular você. Hoje em dia isso, né? Evangelista, Wesley. Porque evangelista, porque gosta de evangelizar. Que tem essa vocação, né? Temos essa vocação. Hoje em dia está muito escasso, né, esse ombro. A gente pode crescer no discipulado dessa forma. Eu sei que existem muitas coisas que podem ser ditas, mas eu quero falar em breve do assunto da paternidade. Mas, antes de você entrar nesse assunto, uma coisa que você falou que eu achei muito interessante. No tempo antes da abolição e depois da abolição, da escravatura, né, aqui no Brasil, os senhores, né, como os escravos não foram notificados, não sabiam. Não tinha WhatsApp. Não tinha WhatsApp, não tinha as mídias, né? E os senhores que talvez tinham acesso a essa informação. E falando em coisa boa, informação e boa notícia, chegou uma boa notícia aqui para nós também. É um café. Obrigado, querido. Maravilhoso aqui. Então, ou seja, daqui a pouco eu tomo. Então, assim, eles eram livres. Sim. Não sabiam da notícia. Não sabiam que o abolicionismo já estava caído. Já foi decretado. Então, uma coisa que eu quero dizer para você como evangelização é
que você pode ser livre. Amém. Já está decretado. E a carta está Amém. aqui. Você é livre de tudo. Você é livre. Amém. Toda acusação, Amém. de toda a culpa, Todo julgo, todo peso. todo julgo. A partir do momento que você tem um relacionamento com esse Deus, Amém. você pode, você Amém. tem essa liberdade Eu creio. em Cristo. Amém. E, Wesley, eu gostaria muito que você falasse, talvez se você quiser depois recapitular alguma coisa, mas nessa questão de evangelismo, discipulado, relacionamento com Deus, essa questão da paternidade. Amém. E aí eu acho que um tema ele liga com o outro, né? A paternidade, para a gente entender. Eu estava assistindo um documentário com a Ana, eu falei agora no começo, e ali conta a história de um pastor americano que vai adotar uma criança chinesa, né? Ele já tinha 3 filhos. Então ele foi em 2014, 2015, se eu não me engano. Então ele já tinha um celular e conseguiu filmar. Então quando eles chegam para adotar aquela criança chinesa, a criança olha para eles totalmente diferente. Ela tinha um problema no coração, ela começa a chorar, começa a espernear. E eles chegaram num orfanato chinês. E aí tá, algum tempo... E ele leva essa criança para dentro da casa, né? Tipo, vem embora, 14 horas de viagem, a criança chorou. Sim. Às 14 horas, tudo para ela era novidade. Mas é interessante que quando o documentário vai filmar, isso já tinha mais ou menos uns 8 anos, 9 anos que tinha acontecido. Ela já era uma pré-adolescente. Então quando ela senta na frente da câmera, o rapaz pergunta para ela, qual é o seu nome? Ela falou, meu nome é Mia, e falou o sobrenome do pai e da mãe. Isso para mim é paternidade. É você entender a sua identidade. Se eu não entender a minha identidade em Deus, eu ainda vou viver na orfandade. Então, quando ela sentou e eu vi ali, aí eu comecei a chorar. Eu falei, meu, é isso. Isso brilha para mim, porque eu falei assim, é isso. Ela entendeu. E o pastor conta, falou assim, quando eu chego em casa, quando eu abro a porta, ela é a primeira filha que vem correndo e me abraça. Por quê? Aí a gente vai levar lá para Paulo a adoção, o que é a adoção, que a gente foi adotado, a gente foi escolhido. Então ela sabia que ele foi escolhido a dedo, que a cirurgia que ela fez nos Estados Unidos salvou o coração dela. Então você imagina a gratidão que essa menina não tinha. Então que ela tem pela aquele pai. E aí ele fala algo muito interessante no começo. Ele falou assim, que quando a primeira alimentação que ela fez na casa deles, ela comia a comida dela, olhando a comida dos outros, com medo de acabar. Ou seja, quem não é filho tem medo da escassez. Então a gente já começa a falar de várias situações aqui sobre paternidade, sobre escassez, sobre medo de falta de dinheiro, medo de um monte de situação, medo de faltar as coisas de amanhã. Eu sempre brinco. Quando eu era criança, eu não sabia quem colocava os mantimentos na geladeira da minha casa. Confiava 100% no meu pai. Não sabia se ele estava desempregado, se ele não estava. Simplesmente abria a geladeira. Você tinha um pai. Tinha um pai. Eu abria a geladeira e tomava o Danone. Eu abria a geladeira e tinha o leite. Isso é ter essa paternidade. É ter esse coração de entender. Então vamos lá. Primeira etapa, a identidade. Tá, identidade. Eu vou falar brevemente aqui, porque eu acho que o nosso tempo está acabando, mas vou falar em Gênesis 35. O que estamos falando em Gênesis 35? Nós estamos falando de Jacó e Raquel. Então, Raquel ali, ela está dando à luz ao segundo filho dela. Quando ela está dando à luz ao segundo filho dela, ela está perdendo as forças, está morrendo. Tinha José do Egito, estava morrendo, né, com o segundo filho. Quando aquela criança está nascendo, ela fala, e ele se chamará Benoni. Benoni significa o filho da minha dor, o filho da minha morte. Então, ali, Raquel ela estava sentenciando aquela criança a ser isso. O filho da minha dor, o filho da minha morte. Só que Jacó, ele já tinha conhecido a Cristo. Ele já tinha conhecido a Deus. Ele já tinha mudado o seu nome. Ele já tinha vivido várias situações. Ele sabia o quanto importante era o nome. Ele pega aquela criança no colo. Ele fala assim, e você se chamará Benjamim. O filho do meu coração, o filho do meu amor, o filho que vai andar comigo. Tanto é que quando os irmãos vão para o Egito, José pergunta, está faltando um. Era Benjamim, ele estava com o pai. Ele era o filho do aconchego do pai. O que eu quero dizer para você? Que a identidade nossa nasce naquilo que Deus planejou. Então o mundo, o diabo, a maior revolta do diabo hoje
com você. O diabo não está preocupado se você está sentado no banco de uma igreja. Ele está preocupado que se você se sente filho ou não. Porque ele não pode ser filho. Então o diabo pode fazer o que quiser. Filho ele não pode ser. Então a gente fica nessa identidade perdida. Então a gente se acha Benoni. Então eu carrego todas as minhas culpas. Todos os meus medos. Medo. Dor. Maldições da família. Situações que ocorreram. Então eu carrego tudo isso. E aí eu chego numa igreja e alguém fala assim, Deus é seu pai. Entenda, o diabo ele vai atacar sempre a paternidade. Eu fazia a faculdade, eu pegava o ônibus cedo no sábado, eu estava de sábado também, e eu passava em frente ao Carandiru. Valdir, eu passava em frente ao Carandiru, tinha aquelas mães ali, já não tinha mais o Carandiru, que elas iam para tal lugar. Sim. Para o lugar onde os peixes estavam. Não tinha um homem, só tinha mulher. Porque o diabo ele vai atacar a paternidade, primeiro, a nossa paternidade pessoal, aqui eu digo natural, sim, porque isso vai dificultar você enxergar a paternidade de Deus. Que a gente começa a enxergar a paternidade olhando para o nosso pai. Sim, se você, por exemplo, nosso pai natural. Você tem problema com seu pai, um exemplo, Sim. né? Se você tem problema, não teve um bom relacionamento, quando você chegar num local que vai falar Deus é teu pai, você vai falar, não, você vai ter aversão. Exatamente. Então a gente começa a já declinar essa paternidade nesse momento. É uma coisa que fica na psique, então, né? O diabo, ele trabalha muito com isso. Para você ter uma ideia, uma criança que não é criada pelo pai, ela tem 32 vezes mais chance de cometer um crime na adolescência do que um que é criado com o pai. Ela tem 9 vezes mais chance de cometer um estupro do que quem foi criado com o pai. Ela tem 4 vezes mais chance de acontecer um divórcio do que quem foi criado pelo pai. Isso não sou eu que estou falando, você pode pesquisar uma ONG americana chamada Foco da Família. Então, qual é isso que eu estou falando no contexto americano, imagina no nosso, que é uma outra realidade. Então, o que o diabo faz? O diabo faz isso, a gente perder esse contato com o nosso pai. Eu tenho um pai bacana, maravilhoso, só que ele também tem defeitos. E quando eu recebi essa informação que Deus seria pai, eu falei assim, cara, não tá legal isso. Eu não conseguia compreender ele como um pai. Eu não conseguia ter a identidade de um filho. E aí, quando Paulo explica a adoção, para mim é como descortinar. Por quê? Novamente, o americano lá que eu te contei do pastor adotar uma chinesa, para eles é normal. Sim. Principalmente cristãos americanos adotam muito. Sim. Para nós, brasileiros, quando alguém fala assim, alguém adotou alguém, você fala assim, vixe, isso aí é encrenca. Porque quando aparece no jornal, aparece assim, o filho adotivo matou o pai. Dando um exemplo, o filho adotivo roubou o pai. Então, a gente rotula a adoção a coisa ruim aqui. Então, tudo isso dificulta o nosso entendimento natural do que é uma adoção. E isso vai dificultando cada vez mais o entendimento nosso. E aí, o que é feito? O que ali, quando Paulo ele descreve aos romanos essa adoção, para o romano, você conhece a história muito melhor que eu, é diferente essa adoção. Então, para o romano, ele podia chegar aqui, a mulher dele chegava e falava assim, esse aqui é seu filho natural. Ele olhava e falava assim, eu não quero. Mas quando ele chegava lá para adotar, ele falava assim, esse aqui eu quero. É muito louco a gente falar isso hoje, mas ele poderia rejeitar o natural. Mas o que ele adotou, ele não rejeitava. Então, que quando Paulo descreve isso para os romanos, eles ficam loucos por isso, porque ele está falando que ele vos escolheu. Ele vos escolheu. E quando o Jesus está naquela cruz e o véu se rasga e o pai está em silêncio, o filho natural está sendo deixado para muitos ser adotados. Então você ensina aqui, ilustra aqui que quando Jesus leva em si toda essa culpa, todos esses medos, todos esses pecados, naquele momento da humanidade, o filho está sendo só e de contrapartida nós estamos sendo enxertados e adotados. Adotados por Cristo. E aí isso muda, porque a gente entende como Jesus Cristo ele nos torna o nosso irmão. E aí ele se torna co-herdeiro. Ele já não é mais unigênito, ele é primogênito. Então a gente começa a ter um inserto ali na mesa. Quando aquela mulher chega para Jesus e fala, mestre, eu preciso, ele fala, eu não tenho tempo. Ela fala, mas como os cachorros, eu quero comer as migalhas.
quando Jesus morre, eles não deixam mais a gente comer as migalhas. Nós temos o lugar na mesa. Então, essa identidade de filho é o mais importante de todas. A gente restaurar isso nas igrejas. Porque o que acontece, como eu falei novamente, o diabo não está preocupado se você está sentado no banco de uma igreja, se você faz diversos cargos, se você não tem a convicção de quem você é. O filho do príncipe chamado George, esses tempos atrás, ele brigou na escola. Quando ele briga, o jornal descreve assim, que ele falou para o adversário dele: quando o meu pai for rei, você vai ser preso. E aí, pouco importa da briga, eu não quero entrar em contato sobre a briga, mas o que fica marcado para mim é a certeza que ele tem. Eu sou príncipe. Eu não sou qualquer um. Eu não tenho que ter medo. Eu sou príncipe. Eu sou príncipe. Você que está me ouvindo, você é príncipe. Você é princesa do Senhor. Você tem direito, você é co-herdeiro desse reino através de Cristo. Nada mais pode paralisar a sua vida. Então a gente não pode ficar mais com medo de, vai faltar coisas, vão faltar situações, vai faltar isso. Então a gente começa a ter medo dessa paternidade. Eu não consigo mais receber essa paternidade, porque eu começo a associar a Deus a coisas que não são boas. Nesse documentário com a Chica Ana, um rapaz conta uma história assim, que ele falou pro pai dele: eu quero comprar um apartamento no final da rua e trabalhar na empresa que você trabalhou há 30 anos, uma fábrica. Aquele pai coloca o filho dentro do carro, anda com ele no carro e fala assim: então, aqui está o apartamento, aqui está a fábrica, mas você, olha lá o mundo. Você tem o mundo. Então o papel do pai é mostrar o mundo. Então, quantos pais hoje, você que é pai, não perca essa oportunidade. Mostre o destino para o seu filho. Mostre o destino para o seu filho. Sente com ele e tenha boas conversas, porque isso vai marcar uma geração. Isso vai marcar uma geração que ele vai falar assim: meu pai está aqui vivo, eu não sou mais um órfão com pais vivos. Eu tenho um pai que mostra o destino para mim. E aquele jovem ali, ele não vai só para uma fábrica nos Estados Unidos. Ele se torna um dos maiores treinadores de futebol americano. Então, o que o pai levou ele a fazer, entendeu? E ele fala, e aí ele pois aceita Jesus, e ele fala: e ali, naquele futebol americano, eu comecei a levar o evangelho. Então você vê como que um pai sábio levou aquele jovem para ver o mundo, não simplesmente falar: não, aqui tá bom, aqui tá calmo. Não, o pai, gente, ele tem 5 funções, e a principal delas é mostrar o mundo. Então o pai é o conselheiro, o pai é o amigo, o pai é o provedor, o pai é a fonte. Mas tudo isso, no fundo, nós vamos projetar para o Pai Celestial. Aquele que é perfeito, aquele que não erra, aquele que não tem como descrever esse amor que ele tem por nós. Ele deu o seu único filho para nos salvar. Ele trouxe Jesus aqui para nos salvar. Entenda que Jesus é o Deus homem, né? Você pode falar melhor, porque quando chega aquela legião para Jesus e fala: quem é Jesus de Nazaré? E ele fala: eu sou. Eu sou. Ele repete aquilo que foi falado para Moisés. Quando ele fala isso, os soldados caem. Sim. Os soldados são a elite, aí eles caem, que aí quando Pedro decepa a Sim. orelha. Então eu falo assim: Jesus, ele veio abrir mão da sua glória por mim e por você. Jesus foi o plano perfeito do Pai para nós novamente sermos encaixados nessa paternidade. Essa paternidade é fundamental para você, cristão, para fazer a diferença na sua vida profissional, sua vida pessoal, no seu casamento, na sua família, na criação. Se você não sabe, eu e minha esposa, nós não podíamos ter filhos. Então, quando a gente descobriu isso, já tinha muitos anos de casado, com toda dificuldade. Eu me lembro do último médico que eu fui, era um médico cristão. Ele chegou para mim e falou assim: você, por ser o homem que tem essa dificuldade, não é possível ter esse filho, né, de forma, talvez, buscar uma adoção, tal. Aquilo para mim marcou muito. Mas hoje, né, que Deus deu a oportunidade para mim de ter uma filha, eu pego ela às vezes no meu colo, sento ali na varanda de casa e eu falo assim: pai, obrigado por esse privilégio. Porque um privilégio de ser filho não é simplesmente viver um milagre, é ter a certeza do milagre. Meu Deus. Eu ter a certeza que Ele está cuidando de mim quando eu não estou vendo. Ele está cuidando dos meus negócios quando eu não estou cuidando. Você tem um pai que é Você conselheiro, tem um pai que te... amoroso, quer tudo.
Davi começou chamando de amigo, Jesus chamou de paizinho. Então nós somos um paizinho, o Abba, ele é o nosso paizinho, o paizinho amoroso. Lógico que eu não estou falando para você que ele não é justiça. É um pai correto, não é um pai que vai dar todas as coisas. Corrige. É um pai que Diz corrige, não. diz não, que é importante o não. Porque eu falo, se Deus não tivesse falado não para todas as minhas orações, onde eu estava hoje? Né? Então ele teve a sabedoria de falar muitos nãos e me trazer para o caminho e para me trazer para um propósito. A paternidade é algo que marca. Deus como um pai é algo supremo. Eu recomendo você a entender você como filho. Mas eu quero muito aqui que você não fique como aquele filho pródigo. Não o filho do pródigo, o que perdeu toda a herança, que foi o filho do desperdício. Não, não. Eu não quero que você fique na igreja como aquele filho que ficou na casa. Sabe por quê? Aquele filho que ficou, para mim, é o mais triste. Ele não teve os prazeres, ele não teve nada. E quando o pai faz a festa para o outro, ele fala, poxa, pai, eu estava aqui. Você nunca matou um bezerro, nunca fez uma festa, nunca fez nada. Sabe o que é isso? É um filho que não sabe da herança que tem. É um filho que está na casa do pai e não tem certeza que ele pertence ao pai. É um filho que está na casa e não tem certeza do seu sobrenome. Hoje o seu sobrenome é você é filho de Deus. Então as pessoas... fui numa entrevista de emprego hoje. Sabe qual é a maior pergunta das pessoas? É quem você é? Quando perguntarem para você, fale com toda a convicção. Eu sou fulano de tal, filho de Deus. Isso é mudar o seu curso de vidas. É você não mais olhar as dificuldades de quem ganhou uma eleição, de quem fez uma coisa e falar, meu Deus, o que vai acontecer? O que eu vou fazer? Qual é a diretriz? O que eu vou fazer? Perder as convicções. Como eu tenho um pastor que brinca, caso eu compre um frango, a pessoa é perdida. Não, você é filho. Filho tem um pai que leva você ao melhor. Né? E hoje a maior dificuldade que eu vejo nos jovens que eu trabalho é essa falta de identidade, essa falta de saber quem eles são, essa falta de saber para onde estão indo. Então são jovens, uma geração hoje que foram muito mimados pelos pais, tem todas as coisas, tem tudo, mas não tem o essencial, que é saber quem são. Então, se vem alguém amanhã e fala assim, Valdir, você é corintiano. O cara topa. Isso não. O cara topa. Porque ele não tem convicção de quem ele é. Agora eu sei que você é São Paulino. Eu faço, você é São Paulino. São Paulino. Não tá boa coisa. Mas é isso, essa convicção que a gente tem que ter essa convicção em todas as coisas para saber para onde eu vou, para onde eu estou indo. É essa paternidade que muda as vidas. É essa paternidade que faz marcar uma geração. Você está sendo convidado a não ser mais um escravo. Você não está sendo mais convidado a ficar no chão, na mesa. Você está convidado para a mesa, para sentar, comer do banquete que Jesus preparou para você. Graças a Deus. Wesley, você tendo falado todas essas coisas maravilhosas, eu sei que é um assunto que é vasto. Como eu disse aqui, a gente não esgota, né? E eu acredito que nós teremos outros momentos. Amém. Né? Mas eu, em cima de tudo isso que você falou, e foi muito interessante para mim, para você, que talvez teve uma criação que um pouco distante, né? Não teve esse afeto. Como foi dito aqui, Deus, Ele é o nosso Pai. E o que Jesus veio fazer? Veio nos ensinar a ser humano e a ser filhos. Amém. Você vê que os judeus tinham uma dificuldade, de entender que eles eram filhos. Eles queriam ser filho de Abraão, filho de Davi, filho de A, B, C ou D, mas eles tinham dificuldade de chamar Deus de Pai. E quando Jesus veio ensinar isso, ensinar eles a ser humanos e filhos, e ele ensinou isso da melhor maneira possível, levando toda a dor, toda a culpa, todo o castigo, todo pecado, como foi dito aqui,
sobre ele para que nós fôssemos co-herdeiros e filhos também, hoje em dia não é diferente. Amém. Hoje em dia, alguém é filho de tal entidade, filho de tal religião, filho de A, filho de B. Os homens querem ser cultuados com personalidades, né? Não vamos cultuar essa personalidade, melhor dizendo, eles querem evidenciar sua personalidade. E o que Jesus veio fazer? Veio nos apresentar o verdadeiro Pai. Amém. Não pai postiços, né? Amém. Tem muitos aí que eu sou filho de tal, eu sou filho de não sei quem. Você sabe de quem eu sou filho? Agora você sabe, né? Você é filho. Você pode se tornar filho de Deus. Amém. Né? Quando você crê no que Jesus fez. Amém. Wesley, e você que ficou aí até agora conosco, quero agradecer você, né, por estar conosco, por ter ouvido esse nosso conteúdo. E você compartilhe com alguém, você direcione alguém, você comente se houve alguma dúvida, caso haja, né? Mas antes, eu queria que o Wesley, antes de me despedir, né, eu queria que o Wesley desse as suas considerações finais aí. Amém. Obrigado pela oportunidade. Espero que todos tenham conseguido entender. Essa questão da paternidade, eu acho que dá para fazer um tema só dela. Ainda foi de forma introdutória, sim, né? Sim, porque é muito bacana. Tenho estudado essa questão há mais de 5 anos. Sim. Que Deus mexeu comigo, foi no ano de 2018, nesse tema. Eu em Santa Maria, Rio Grande do Sul, a trabalho. E eu vi ali jovens que era tudo o que eu desejava. Eles eram ricos, bonitos e faziam faculdade de medicina. Mas tinha uma vida que não tinha paz, e eu olhei aquilo, eu fiquei ali por 4 dias, e eu falei assim, cara, o que falta? E no quarto, o Espírito Santo falou comigo, eles não têm um pai. Eles não têm um pai. Aquilo são pessoas órfãs. Então, as pessoas órfãs, elas buscam prazeres em todas as formas. Você que é filho, busca prazer no pai. E eu queria muito deixar aqui, só rapidamente, fica à vontade. Em Deuteronômio 28, fala que nós seremos exaltados entre as nações. Ali é o momento que Deus coloca o povo, né, no vale, coloca Gerezi, o vale da bênção, o da maldição, e começa a descrever ali. Mas o que fica para mim, é para você que pertence a uma igreja, a sua importância. Porque Deus fala ali, pegue as pedras no Rio Jordão, escreva nelas as minhas palavras e monte um altar. Eu queria falar para você que pertence a uma igreja, ou pertenceu já a uma igreja, e hoje está afastado. Você era uma pedra jogada no rio. Jesus pegou você, marcou com a vida dele, e você faz parte do altar dele. Que você possa ter esse coração de voltar, independente do que aconteceu, ele está lá preparado para perdoar, né? Nós não podemos se vangloriar de nada, porque nós carregamos Jesus. Nós éramos como pedras naquele rio, sem valor. Mas quando a gente tem essa marca dele, nós nos tornamos muito valiosos. Você tem um valor incrível para Deus, como filho, como tudo aquilo que ele tem planejado para a sua vida. Você não foi gerado para ficar num banco de uma igreja. Só que não fique, às vezes, julgando o seu pastor, falando, meu pastor não faz isso. Se Deus está tocando no seu coração, ele está mexendo com você. Então é o momento de você orar, falar, Deus, o que você quer comigo com essa área? Às vezes você vai falar, meu pastor, nós não se damos bem por causa disso. Então, Deus está mexendo com você nessa área. Senta com o seu pastor e conversa. Fala, Deus está mexendo comigo nessa área, eu preciso. E eu tenho certeza que Deus vai conduzir da melhor forma e cada vez mais o evangelho vai crescer. Não importa o que você tem de conhecimento ou não, ele está querendo pessoas preparado para esse avivamento que se aproxima. Muito obrigado, desculpa, às vezes o tempo acho que passou um pouco. Foi muito bacana aqui com vocês, né? Tá com o pastor Valdir, a gente fica um pouco nervoso pelo conhecimento que ele tem, por tudo que ele tem.
Foi um prazer. Espero que todos tenham entendido. Eu vou ficar aí nos comentários, se der para me responder, ou o pastor Valdir responder, se tiver alguma dúvida. Tá? A gente está aqui para aprender também. Podemos ser falhos, errar. Amém? Que Deus abençoe sua vida e a sua família. João Wesley, agradeço a bondade, agradeço aí os adjetivos que é só por misericórdia de Deus, né? A gente está aqui para sempre para repartir, né? Para trocar. Amém. Eu agradeço, mando um abraço para Ana, Amém. mando um abraço para Estela, Estela, né? A bebezinha. Você que descobriu nessa noite, você é livre, você pode entender que você já pode ser livre a partir de hoje. Amém. E que através desse evangelismo, dos métodos de evangelismo, discipulado, você descubra algo fenomenal. João capítulo 1, versículo 14, ele diz, mas a todos quanto o receberam, vírgula, os que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Um ótimo mês para você. Amém. E que saiba, você tem diretrizes, são essas. E você tem a convicção que você é ou pode ser filho de Deus. Um abraço a todos. Wesley, mais uma vez. Amém. Fiquei com Deus. Muito obrigado. Obrigado.